Bora. Então vamos lá, turma. Dando início aqui, né? Mais uma call aqui de perguntas e respostas, né, do bando, da gangue, enfim. Momento aqui que eu fico disponível ao vivo aqui para poder estar conversando com vocês, para poder estar respondendo dúvidas aqui individualmente. E aquela pegada, né? Que para quem já participou, já conhece, eu estou aqui disponível enquanto a gente tiver perguntas, né? Então, quem tiver pergunta, é só levantar a mão, a gente vai criando aqui a nossa ordem, vou atendendo cada um de vocês. Perguntas mais objetivas e se precisar de mais contexto, né, se alguma coisa não ficar clara, eu vou perguntando, para poder dar um direcionamento, né? Então aqui é um momento onde a gente pode fazer qualquer pergunta em torno do negócio que eu consiga contribuir. Então, está numa etapa mais inicial, travado em posicionamento, vamos falar de posicionamento, de conteúdo, de oferta, de funil, de métrica, de venda, enfim, aquilo que vocês têm necessidade dentro de tudo que a gente fala das implementações, estão aqui para poder responder. A gente estima aí 1 hora, né, o tempo da nossa call, e essa, então a gente fica aqui ou por 1 hora ou até as perguntas acabarem, né? Ou seja, se der 20 minutos e só uma pessoa tiver pergunta e não tiver mais ninguém, então entendendo que tá tudo certo, tá todo mundo satisfeito, aí a gente fecha. A gente vai nessa dinâmica, beleza? Dito isso, vamos lá, vamos começar. Quem tem algum ponto, quem quer dividir, quem quer trazer para a gente começar a se ajudar aqui. Só levantar a mão. Eu, como não tem ninguém com a mão levantada, eu acho, conferir aqui. É só abrir o microfone e começar a falar. Quem não tiver com o microfone e quiser mandar no chat, Já tá voltando tudo ao bem também. mesmo. Tá bom? Simbora então? Vamos lá. Boa, Mar. Já puxa aí a fila. Já que o Felipe não quer Manda. falar, falo eu, né, meu? Bom, Aproveita, vamos lá. Doug, já que tu trouxe chuva para o meu estado aqui, que beleza, né? Mas vamos lá. Cara, pergunta bem pontual, assim. Eu tenho um perfil antigo, tá? Que eu faz um bom Certo. tempo que eu não faço nada nele. Geralmente eu fechei ele para abrir o perfil da empresa. Aí eu te conheci, cara, fazer uma história longa, curta. Te conheci, cara, porra, para mim a metodologia é do caramba. Tô comendo a tua metodologia lá, não consegui acabar, porque cada aula o cara tem que parar e fazer um monte. Eu sou old school, tá? Eu uso caderno nessa porra. Desculpa aí, desculpa o nome. Eu vou escrevendo mesmo, porque para mim, minha mente funciona melhor assim. E aí, o que que eu fiz, Doug? Eu reabri meu perfil que estava fechado. Meu perfil foi construído, hoje ele tem 15K, não foi com compra de lead, não foi com sorteio, foi realmente orgânico, tá? Fiz um post lá só dizer, galera, tô voltando, só para ver se aquela coisa gira. De 15K deu 200 e poucos views, tá? Vamos aproveitar o Ah, guarda hoje da 22. e aí eu vou fazer aquela tua. Por que que eu fiz esse post? Porque no sábado, que normalmente no sábado que dá um pouco mais de views, ao menos para mim, sempre foi assim, fazer aquela tua levantada, não levantada de mão, fazer aquele valor mais oferta. Me conta aqui o que que é a tua dor, até para entender de novo quem é que está lá e tudo mais. Pergunta bem simples, cara. A minha ideia é a seguinte: eu vou fazer as 3 tentativas de recuperar o investimento naquele perfil. Se não der, eu vou partir para um novo. Ponto. Assim, e aí eu fecho o meu e uso. Tu acha isso válido? Tu acha que não é válido? E a segunda pergunta, já Tá. emendando, desculpa, se Uhum. eu trago eu de volta para o perfil da empresa, que na empresa tem eu e mais dois que são colaboradores comigo. Fui. Vai lá, meu. Uhum. Vamos Destressa aí. lá, meu velho. O primeiro ponto com relação às 3 tentativas ali e a definição. Na verdade, né, as 3 tentativas que a gente faz ali para poder, né, ali daquele bloco do recupera o investimento, elas não são elas que são determinantes se o perfil, se a gente deve continuar no perfil ou não, né? Porque pode ser que a gente faça as 3, a gente não consiga fechar, e aí a gente tem um resultado, né? Esse resultado é o seu perfil, ele não tem o público ali pronto para poder comprar, até pelo tempo que você ficou, enfim. Essa é a conclusão que a gente chega após as 3 tentativas ali falharem nesse sentido. Para a gente poder tomar a decisão de partir para um novo, a gente precisa observar outros aspectos, né? Que é justamente você já trouxe um ponto inicial, que é, cara, o meu perfil, eu nunca comprei seguidor, um perfil orgânico e tal, ponto positivo. A outra coisa é saber a capacidade de entrega desse perfil. Então, você está com 15 mil seguidores, pegando 200 views, não é o melhor cenário ali do mundo, mas você está voltando, então, dentro dessa perspectiva, você ativar ali os stories e a gente observando,
né, se esse número está aumentando, se ele está entregando mais, é um indicador para a gente nesse ponto também. Porque o que a gente busca nessa decisão é muito assim, esse perfil, ele tem algum problema do tipo, se eu colocar tráfego nele aqui, conseguir um público qualificado, eu vou conseguir subir os meus views também, conseguir 1.000 seguidores novos, eu sair de 200 para 250 views, para 300 views, se sim, então a gente pode continuar no mesmo. A não ser que você também queira iniciar um outro perfil. Mas o ponto é, um perfil com 15 mil seguidores e fazendo 15 mil seguidores, sem sujeira, sem compra e tudo mais, fazendo o trabalho de reposicionamento e jogando tráfego, ele vai mais rápido do que o perfil do zero. Não, não que do zero não funciona, mas ele vai mais rápido, né? A questão ali da prova social nesse sentido. Então, eu avaliaria mais nesse aspecto, tá, Marco? Essa capacidade do perfil dele estar entregando. Só que você trouxe um outro ponto também, que é, cara, eu tenho o perfil da empresa. Esse perfil tem quantos seguidores nesse ano? E lá os seguidores são mais qualificados? Como que São, é? são mais qualificados e tem 1.500, 1.200. Nunca fiz tráfego, só tá lá. E só para dar uma ideia, dá 130, 150 views nos primeiros stories, né? Depois vai caindo conforme a gente vai Então fazendo. já tá melhor, porque aí você já está pegando 10%. E aí a sua dúvida você tem então a possibilidade de pegar e transformar esse perfil da empresa em um perfil de Tem, marca pessoal, no caso. tem, Então tem eu sim. iria, eu, eu iria nesse caminho. Se a gente tem essas opções, um perfil de 15 mil, pegando 200 views e não teve ali interação na primeira tentativa, e um outro perfil de 1.500 pegando 150 views orgânico, então para a gente crescer, vamos pegar esse de 1.500, vamos transformar ele na sua marca pessoal, no seu nome, que vai ser mais fácil as pessoas se conectarem, engajarem e vão através dele. É a melhor Show. opção dentro das que você tem aí. Matou, matou. Fazer o teste, Fechou? se não for, muda para lá e manda ver. Valeu, Felipe. Fica para a Exatamente. próxima, a individual, tá? Valeu, valeu, Doug. É isso. Tamo junto. E É, Marco, só complementando, meu velho, cara, como você tem um perfil que tem lá 15 mil, mesmo que seja 200 views, faz o transbordo pro seu outro perfil, sacou? Faz um story lá falando assim, galera, agora eu vou começar a compartilhar mais do trabalho desse outro perfil. Você tem interesse? Me segue lá. Porque às vezes tem lá uns 30, 40 que tem interesse, aí você joga pra lá também. não, amor, fala pegar esse Só Fechou? sem me aplicativo, cara. alongar muito, foi isso que eu fiz para gerar aquele, eu acho que os 1.000 e poucos, e depois o perfil foi crescendo naturalmente. Só, alguém tem mais alguma mão aí? Depois eu falo, Doug. Depois, não, para não Fechou. é. Tamo junto, meu velho. Valeu. Boa. Tamo junto. Valeu. Vamos lá. No próximo, Kelvin. Fala, meu Fala, irmão. Doug. Manda. Bom demais, cara. Doug, como eu falei na última reunião, né, vou começar a me posicionar no nicho de social selling, que é onde eu tive um resultado bacana e etc. E não é tão competitivo. Aí minhas dúvidas são duas. A primeira, cara, hoje a gente tem o maior nome no mercado de social selling, que é o Davi Oliveira, né, a referência lá. Você acha que vale a pena eu usar o nome social selling também? Ou eu crio outro? Tem dois pontos, né? Usar social selling é legal, que já tem uma familiaridade, mas o segundo que eu acho que todo mundo já vai pensar nele automaticamente. Uhum. Qual que é a tua visão sobre isso? Assim, a minha visão, que eu acho que é um termo que ele está crescendo, né, no Brasil, as pessoas estão entendendo sobre isso, mas a minha visão de mercado é que ele ainda não é um termo que está tão desgastado, por exemplo, como o high ticket ali dentro. Entendi. Então, nesse aspecto, eu acho que, como tem um player, né, bem posicionado ali nesse ponto, eu vejo que há oportunidades que você pode explorar Ah, dentro do ótimo. social selling que você encontra nas brechas ali que eventualmente ele esteja deixando no posicionamento, na oferta e tudo mais. Mas eu não vejo ainda que é um termo que está defasado. Eu usaria ele, tá? Esse é o resumo. Ah, não, perfeito, cara. É diferente, né? Momento de mercado, Beleza? né? Não, muito obrigado. Exatamente, momento de E mercado. Aí o diferencial é o que você traz para o social selling que tem né, que tem o seu toque, que tem o seu, né, que é diferente do que ele, por exemplo, vende ali. O que você tem de diferente? É isso que precisa evidenciar, sim. beleza? E a segunda pergunta é em relação a público. Eu vivi muito mais tempo em lançamento do que sessão estratégica, etc. Eu acho um público maior. E aí tem duas opções de caminho, né? Ou fazer até o que você fez, mas eu acho que já está também desgastado, que é bater um pouco na sessão estratégica, usar como extra, ou vir como um complemento ao lançamento, que é, só que também é o que o Davi faz, mas eu acho que tem mais mercado. É, Uhum. ou, enfim, nesse sentido, cara,
que avatar? O cara que ainda está lançando, e aí o cara, você pode usar social selling para ajudar no lançamento, ou bato no lançamento, ou bato na sessão estratégica, né? Cara, para mim, o grande lance do social selling não é nem bater no lançamento ou na sessão estratégica. Eu acho que o grande ganho, aí é a minha visão também, o grande ganho do social selling é a conversão. Então, você consegue ter uma taxa de conversão a um custo menor. Então, dependendo da forma como você faz, se você usa um outbound ali, se você tem estratégias pro orgânico, você consegue ter uma margem de lucro maior, uma conversão maior, sem investir tanta grana em tráfego também. Então, o seu custo de aquisição de clientes vai ser menor. Então, eu iria muito numa argumentação central nesse sentido, de transformar o Instagram, o ADM do Instagram e tudo mais, ali realmente numa máquina de vendas, né? O que faz essa máquina girar de uma forma muito mais barata, com uma conversão maior, muito baseado no relacionamento, na comunicação. Eu vejo que esses são os ganhos. Você vai bater mais em gastar muita grana com tráfego, você pode bater, em vez de você bater em sessão estratégica, você pode bater muito mais em no-show, por exemplo, entendeu? Cara, em vez de você ir lá e a pessoa marca e não aparece, né? É, Boa. conduz aqui dentro a venda dessa maneira, conduz um relacionamento aqui para que você não tome no show, que você Entendi. consegue fazer dessa maneira, sacou? É esse ponto. Ah, Não precisa falar sem sessão estratégica, você pode ir um pouco mais profundo nesse aspecto. bom demais, cara. Já falou todas as minhas dúvidas. Obrigadão. Perfeito? Tamo junto. Beijo. Vamos lá, galera. Acabaram as mãos levantadas aqui. Quem mais vai? Quem tem mais perguntas? Ou deixa eu abrir o chat aqui, ver se tem alguma no chat também. Tem uma aqui, vou no Posso? Felipe, depois eu respondo. Sim. Manda, Não, Felipe. querido, a gente conversou rapidamente ali no Insta ali a semana passada. Eu queria falar contigo exatamente sobre essa questão. Eu tô com esse modelo, o que é muito parecido com o teu método, no caso, a estrutura de vendas, etc., mas o como é relativamente diferente, principalmente a forma como é abordado ali, os passos e tudo mais. A questão é, eu tô com uma demanda bem grande, fechando bastante consultoria, onde eu faço o acompanhamento por 30 dias, basicamente. Quase nada de mão Uhum. na massa, só quando eu quero dar um over delivery. Uma quantidade, a consultoria eu já fechei umas 15, mais ou menos. E a mentoria individual, que eu cobrava 5, subi para 6, eu já fechei umas 7, se eu não me engano. Só que eu sou um cara que entrego demais, eu fico muito em cima, e aí eu fico assim, quase me atrapalha mais do que um cliente de serviço, essa entrega. E aí eu queria te Uhum. perguntar a tua interpretação, se não seria a hora realmente de eu lançar um grupo, de repente, para entregar esse como dessa maneira. Uhum. Ah, certamente, porque se você já tem o método, você já tem clientes que você ajudou a executar esse método, por essa sua característica de entregar muito e entrar para dentro ali, certamente você também já rastreou gaps e problemas que os clientes têm ali dentro. E o lance de vender individual, ele tem que ser por curto prazo, num primeiro momento, e com o objetivo de validar o método, que é muito difícil você escalar um business só no individual. Tá. Para depois que você fizer isso, você lançar o grupo. Eu, pelo que você já relatou, pelo que eu vi lá também, não te retornei, mas é porque dessa confusão de viagem, mas a gente vai trocar Não, ali tranquilo. depois. Mas pelo que eu vi ali também, já tem uma parada que é mais estruturada. Então, velho, sim, já tá na hora de Tá, montar e aí. deixa eu te trazer o que foi que eu pensei em termos de ticket para ver se tu acha que faz sentido. Eu tinha pensado em colocar o início do grupo com ticket de Fala nada, 3. não. A minha consultoria, ela é 2. Tem algum microfone aberto aí? A É, minha fechou. consultoria é 2 e ela vende relativamente fácil. E aí, como é que funciona a promessa, assim, né? E a entrega? Então, eu faço uma call individual com a pessoa, onde eu dou o plano de ação e entrego o meu método aquele, e acompanho durante 30 dias e vou validando as tasks. A minha ideia, enquanto eu tiver braço, no caso, é que no grupo eu faça isso também. Tipo, ter um onboarding, com uma reunião individual, só que eu entrego daí o gravado, em vez de dar ali no ato, né, a apresentação da coisa, com essa diferença de ter 1K a mais. Tu acha que tá certo o raciocínio ou deveria talvez até pensar em 4K em vez de 3? O que que acontece? A consultoria, quando a gente está trabalhando individualmente, a gente tem uma mentoria e uma consultoria.
Geralmente a gente está vendendo a consultoria como downsell, né? Claro, tem a minha mentoria, ela custa 6 mil, 5 mil, não posso pagar. Então, então tem a minha consultoria que custa 2. Geralmente é a lógica que a gente usa é essa, né? Oferecer uma segunda Mas opção. no meu caso é o contrário. Porque no meu caso, assim, ó, Como... como eu estruturei a pirâmide de ofertas ali no sentido de, esse aqui é o intro, tu recebe o método, tu te vira, na mentoria tu recebe o método, fazemos juntos, no serviço tu recebe o método, eu faço por ti. Eu muitas vezes uso a consultoria como porta de entrada. Tipo assim, faz assim, ó. Entra na consultoria, a gente faz o inicial e daí tu decide se tu quer fazer assim, se tu quer fazer serviço ou se tu quer fazer o upgrade para individual. Então eu tenho usado Perfeito, essa estratégia e tem, por isso até que vender uma quantidade relevante, porque o pessoal fica, legal, depois eu pago a diferença e dou o upgrade, então tá valendo. perfeito. Uma linha de raciocínio também. Perfeito. Qual é o ponto que eu ia chegar aqui? Qual que é a minha linha de raciocínio hoje, né? Hoje eu tenho as minhas consultorias, só que a minha consultoria, ela atualmente, eu cobro 8 mil reais. Então ela é bem mais cara que o bando, ela é levemente mais barata do que a Gang. Então, inverteu. A minha consultoria hoje não é sobre um downsell. A minha consultoria hoje é sobre acesso. Quem Uhum. paga não é porque não pode pagar um bando, na verdade o bando é mais barato. Não é que não pode pagar uma gangue, também poderia. Então as pessoas elas começam a pagar a consultoria, não com essa relação de uma porta de entrada, como você faz, e nem como uma relação de é, um, um downsell de alguma coisa mais cara. Elas pagam pelo acesso. Quando você criar um grupo onde você vai cobrar 2 mil e a sua consultoria também é 2 mil, ali dentro, porra, eu vou para um grupo que eu fico 6 meses, tenho base de conteúdo, tenho O grupo eu pensei em acompanhamento e botar tal. 3 com 1K a mais daí, né? Pela diferença O da que entrega, no caso. o que vai acontecer com você é um pouco disso. Você pode ter uma consultoria rápida de 90 minutos, junto com uma mentoria de 2, 3 mil ali dentro. Só que a relação, que aí a argumentação que você vai falar se você tem um grupo é para você poder ter escala. Então hoje, quando eu falo, quando alguém chega para mim e quer começar, o que eu falo? Cara, entra no bando, executa, depois você sobe para gangue e tal. A não ser que você queira vender, continuar vendendo mais consultoria nesse ponto. Mas quando você plugar o grupo, então, esse produto de entrada que hoje é sua consultoria, mas que acaba onerando seu tempo, ele vai substituir. Isso é uma coisa boa, entendeu? Então você vai começar a oferecer a sua consultoria não por uma porta de entrada e não como um downsell, mas como um nível de acesso para quem Uma precisa experiência de um. individual mais barata, no caso. Exatamente. Tá. É esse Porque ponto. a minha ideia de lançar o grupo é exatamente nesse sentido, de ter essa estrutura gravada. Claro, vai me demandar o tempo de criar com qualidade, etc., né? Como eu gosto de fazer. Só que eu acredito que depois a escala de venda e entrega é muito mais simples, né? Do que a consultoria. Hoje, às vezes tem assim, eu preciso deixar de vender às vezes por causa de agenda, né? E aí me preocupa Uhum. nesse sentido. É esse o ponto, cara. É uma decisão. Uma coisa para você poder pensar, isso aí eu já cheguei a fazer isso, não exatamente desse jeito que eu vou te falar, mas eu tenho cliente que fez exatamente desse jeito. Ele estava num cenário exatamente igual ao seu. E só que para ele, no mercado dele, ele entendia que o pessoal valorizava muito esse negócio do contato um a um. Aí ele lançou um grupo, tirou esse negócio do contato. E aí ele fez uma dinâmica que era o seguinte, cara, você vai entrar no grupo, e aí você tem a opção de 2 mil reais, e aí ele entra, tem os entregáveis, ou 3 mil. Qual que era a diferença de um para o outro? No de 3 mil, aí era 1.000 reais a mais, eu faço uma call de onboarding aqui de meia hora com você. Não era uma consultoria, era um nível de acesso. Então ele meio que Uhum, resolveu uhum. esse negócio desse jeito. Ele reduziu a entrega da consultoria e colocou como uma diferenciação ali. E aí ele vende os dois tickets. Tem gente que prefere entrar nos 2 mil, tem gente que prefere entrar nos 3 mil. Também é um caminho para você Tá. poder tá corrigindo Mas esse então, de ponto. acordo que tá na hora certa para fazer uma coisa nesse sentido. Sim, tá na hora certa. Tá na hora certa. Tá, Eu fechou. te falaria só o seguinte, cara, com relação a ticket, é, eu não iniciaria o grupo com 3 mil, Hum. tá? Eu iniciaria o grupo com 2. Eu vou te explicar o porquê. Para mim, todo mundo deveria ter uma mentoria de escala, que é, por exemplo, o Uhum. bando, né? Hoje a minha, ela custa 3 mil, mas o bando por muito tempo já custou 2 mil lá atrás. E dentro da minha experiência, 2, 3 mil é um ticket que vende relativamente fácil, assim. Depois que sobe para 4, para 5 mil, aí a gente começa a ter que inserir mais entregáveis, né? Mais acessos e tal.
Então, o bando, ela é uma mentoria que ela nunca é demais, né? Mas eu não tenho perspectiva de aumentar o ticket dela para 4 mil, 5 mil. Ela sempre vai ser 3 mil, porque a venda é fácil. Então, se você trabalha com 2 mil, a venda também vai ser fácil, vai ficar um pouco mais fácil ainda de vender. Em algum momento, você pode usar isso como um boom de venda, entendeu? Cara, até os primeiros 100 membros dessa mentoria vai ser 2 mil. Depois ela já sobe para 3. E aí, nesse momento que você começar a falar dessa subida, aí você também tem um pico de vendas ali nesse sentido. E depois você coloca os 3 que também vai continuar vendendo mais fácil. Então, é mais para isso, pra você colocar o grupo em pé mais rápido para você poder ter esse boom de vendas ali no futuro. Entendeu? Porque se você coloca 3, vai ser difícil você escalar o preço depois sem aumentar os empregados. Entendi. Tá, e daí aproveitando Sacou? nessa linha de raciocínio, deixa eu só entender o seguinte. Mantenho daí a consultoria com 2 e só não deixo ela tão atrelada, então, no grupo, no caso, na tua interpretação. É, isso. Cara, a consultoria, e aí é a forma como você vende a consultoria, né? Você vai fazer um trabalho de vender o grupo. A consultoria, quando que você vende ela? De tempos em tempos, você faz algum anúncio ali para as pessoas nos stories, você pode falar para as pessoas nas calls, enfim. Hoje, como é que eu vendo consultoria hoje? Eu quase não falo dos meus stories. É quando eu chego aqui com vocês e falo, galera, custa 8 mil a minha consultoria, isso é para mercado. Para vocês que estão aqui dentro é 5 mil. Beleza, acabei de falar isso. Talvez alguém aqui vai se interessar e, porra, Uhum. vou fazer uma consultoria no Sim, futuro. mas daí na É minha o cliente. esteira ali, no meu dia a dia, mais ou menos, eu só substituo uma coisa pela outra e passo a forçar o grupo. Exatamente. E você usa a consultoria de tempos em tempos. E aí, quando você vai crescendo, vai chegar o cliente que vai chegar e vai falar assim, cara, eu não quero grupo. Tem esse cliente. Não gosto de Uhum. grupo, não quero networking, eu quero que você olhe para o negócio ali e me dê uma instrução. Aí você vai lá e vende a consultoria. Fechou. Tá Beleza? claro, então. Obrigado, querido. Fechado, querido? Vamos em frente. Boa. Leandro, manda. Depois eu vou no chat. Eu esqueci de falar o Leandro, depois eu vou aqui no chat. Vai lá, Leandro. Tá no mudo, não tô te ouvindo. Agora foi, né? Oi. Foi, né? Eu tô começando um perfil agora do zero. É um perfil de um nicho novo que eu tô entrando. E eu até tava conversando isso em outra mentoria. Eu acho que foi ontem, anteontem, não lembro. Uma coisa que eu tava observando aqui era o seguinte, uma dúvida minha. Por exemplo, os conteúdos que eu vou fazer de Z4 e tal, como o perfil vai ser novo, vão ter poucas pessoas no começo. A chamada final desse conteúdo, eu posso falar para a pessoa como vai ser a chamada de ação lá do botão impulsionar é visitar o perfil. Então a pessoa vai visitar o perfil, beleza. Mas a chamada do meu final do meu conteúdo, ela pode ser assista ao meu mini treinamento ou visite o meu perfil, ou como é que tem que ser essa chamada final? Para mim que tá Cara, começando. uhum. Ah, bom, você tem algumas alternativas. O ideal é que você coloque uma chamada que seja atemporal. Por exemplo, clique no link da bio para saber mais. Entendeu? Então, essa é o que eu estou utilizando hoje, geralmente. Ou clique no link da bio para mais, ou me siga. De vez em quando eu também uso o CTA de mensagem. E aí o cuidado é que o CTA de mensagem tem várias palavrinhas ali, Start, FMV, Quero, não sei o que, um monte de palavras, mas todas elas direcionam para o mesmo foco ali, que é levar a pessoa para o mini treinamento. Ou seja, né, se você já tem um mini treinamento ali plugado, você pode mesclar entre os CTAs. Então, você vai produzir ali 9 conteúdos. Um deles, você coloca uma chamada para mensagem, mesmo sendo um objetivo de campanha de visitas ao perfil, entendeu? Porque aí você vai conseguir meio que os dois. A pessoa, ela comenta ali no seu post e ela também te segue ali nesse sentido. E o CTA de visite o link da bio para mais, porque aí é atemporal. Você pode mudar o mini treinamento, você pode mudar as outras coisas e tal. O que aí aprendizados, né? Coisa que eu tive que arquivar alguns posts bons e depois reescrever, ou alguns eu não estou nem usando. É quando eu especifico demais a minha CTA. Então, por exemplo, essa instrução que eu estou te dando sobre, de vez em quando você pode usar o CTA para o mini treinamento. Não seja tão específico sobre o que vai ter lá no mini treinamento. Ou seja, você pode usar um CTA um pouco mais genérico da seguinte forma: olha, se esse conteúdo te interessou e você quer acesso à estratégia completa, envie a palavra quero. Entendeu?
O que que eu fiz no passado? Eu gravei um vídeo, nesse vídeo eu mostro os 3 pilares de nananana. Aí o vídeo não tem mais os 3 pilares, aí fica esquisito, né? Aí fica temporal, não faz mais sentido aquele post que a pessoa clicou para ver os 3 pilares, ela não tem mais. Então é isso, deixe o CTA no final, atemporal, que aí você vai poder utilizar esse post, se ele funcionar bem, por muito tempo. Saquei. E eu tô Sacou? pegando essa tua estratégia, show. Obrigado. Eu tô pegando essa tua estratégia, e aí eu tô. Porque, por exemplo, essa estratégia dá pra vender consultoria, mentoria, mas dá pra vender serviço também, né? Sim. Sim, né? E aí o que eu tava pensando aqui, eu tenho aqui um cliente que é um cliente que a gente vende franquia. E eu tô pensando em implementar essa estratégia para vender franquia. Então, ao invés da pessoa se cadastrar, barará, barará, mano, tem aqui um mini treinamento onde eu te explico como é que funciona essa franquia e aí vou fazendo esse mesmo processo. Você já viu alguém fazendo isso assim? Você já... Então, cara, existem adaptações em diversos mercados, para poder vender franquia, para poder vender procedimento médico ali, Uhum. para poder vender né, lente para os dentes, que o pessoal já utiliza. Já teve pessoas para poder vender imóvel também ali, gravou um vídeo e tal, explicando ali imóveis de alto padrão. Então dá para fazer adaptações, principalmente na etapa ali do mini treinamento. Talvez algumas coisas que você vai precisar adaptar. O cara vai vender a franquia, então o processo de vendas, você não vai utilizar somente um, um doc ali, igual a gente fala para poder vender mentoria. Então você vai precisar de um pouco mais, de uma apresentação, retorno sobre investimento, não sei o que e tal. Então, o processo de venda ele pode sofrer algumas alterações de acordo com o que você está vendendo, que não é uma mentoria, uma consultoria como a gente faz aqui. Mas o mini treinamento, cara, 100%. Para franquia, então, né? Uhum. Porque o que a gente vai fazer é já dar informação pro cara sobre aquilo ali, já deixar ele empolgado sobre a possibilidade de ganho daquela franquia, o que Uhum. que ele vai ter que fazer em termos né, de demanda, o que que vai demandar dele. Dá para fazer. Exatamente, Show? porque, por exemplo, esse projeto em específico aqui, a gente tem uma versão de franquia, mini franquia, que é R$ 1.000, e tem uma outra versão de franquia que é R$ 5.000. Então o ticket é baixo. Então, tipo, às vezes é meio chato eu ter que fazer uma, duas, três reuniões para vender um negócio de 1.000, R$ 5.000, sendo que já poderia ter um treinamento, né? Então, em tese facilita isso aí, né? Então beleza, né? Nesse modelo de negócio, esse tipo de franquia, aí dá para você fazer as vendas até pelo DM. Imaginei que se fosse franquias, né? É Quiosques, mais essas coisas que barato. é 200 mil, 300 mil de investimento, aí precisava de um pouco mais. Mas nesse ticket aí, dá para você usar exatamente a mesma estratégia. Show. Show de bola. Então, Valeu. Obrigado. tamo junto, querido. Vamos lá. Vou pegar uma aqui do chat e depois eu vou pro André e Breno. Boa tarde, Doug. Sou confeiteira, interessei nesse método, agora nunca pensei em ensinar o que sei, então acredito que com o seu método vou conseguir alcançar muitas pessoas na área de confeitaria. Trabalho em casa, será que como é que eu consigo pôr em prática? Faço confeitaria há 30 anos. Eu tenho perfil, 3.200 seguidores, tenho alguns stories, 200 a 600 views. Eu faço postagens mostrando produtos. Continuo com esse perfil ou crio outro perfil? Vamos lá. Ah, então, resumidamente, né? Ela tá ali, faz confeitaria, mais de 30 anos, tem um perfil 3.200 seguidores, pega 200 a 600 views. Então, a taxa de visualização tá legal, tá ali nos views. Você não precisa necessariamente criar um outro perfil para poder falar sobre a mentoria. Você pode utilizar na mesma mentoria, no mesmo perfil. O que você vai precisar inserir na comunicação? Se esse seu perfil é um perfil que te gera muitos clientes de produto final, né? Muitos clientes para confeitaria, não, esse aqui é minha aquisição ela vem daqui. As pessoas compram, eu vendo bastante justamente por causa desse Instagram. Então, mantenha o Instagram focado no cliente final e aí você vai fazer inserções da sua mentoria para os confeiteiros ali. Então, você pode fazer um mini treinamento, direcionar as pessoas para esse mini treinamento, e você vai ter algumas inserções nos stories, 2, 3 vezes por semana você faz ali um CTA para a pessoa poder ver o mini treinamento, faz uma levantada de mão, e aí você continua a sua rotina para o cliente final e faz algumas inserções para esse público.
Agora, não, Doug, a minha aquisição de clientes, ela vem de outros mecanismos, é muita indicação, é o Google e tal. Não vem muitos clientes ali do Instagram, não é a minha linha principal. Então, se for esse o caso, você pode começar a fazer ali uma transição para esse público, né? Para você começar a falar diretamente com essas pessoas que querem aprender o que você faz. Então, de uma maneira ou de outra, utiliza esse perfil, que aparentemente ele está bom, ele está engajado, ele entrega bem, então vamos utilizar ele. E não há problema se for a opção número um, entendeu? A mesma lógica, analogia aqui, que eu vejo funcionando muito bem, é um bom nutricionista. É um bom nutricionista. Ele está ali focado em ajudar o cliente final a emagrecer. Outros nutricionistas olham aquele posicionamento e falam, pô, esse cara aqui tem alguma coisa. Todo dia ele está atendendo cliente, todo dia né, ele tem um Instagram que é legal, está engajado. E aí ele vai lá e fala, ó, muito nutricionista me acompanha aqui. Vou ensinar o que eu faço aqui no meu dia a dia que eu consigo esse monte de cliente. Quem quer? E aí, por ele ter o posicionamento para o cliente final, acaba gerando esse interesse. A mesma lógica aqui, só para deixar um pouquinho mais palpável isso que eu estou dizendo. Beleza? Acho que a resposta curta é: continue no seu perfil. Show? Vamos lá. Quem vai agora? Andrei, manda. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Minha dúvida é bem simples e rápida aqui. Talvez vou fazer duas perguntas em uma, mas é bem objetivo. Eu acabei de finalizar a construção do racional, né, da ideia central de três modelos de oferta. Um modelo de oferta de entrada com um acesso até muito bom, assim, bastante acesso a mim, mas um modelo escalável de R$ 2.000, né, como se fosse o meu bando, a minha gangue, a minha máfia, vamos dizer assim. Eu dei outros nomes, obviamente, né, com outros conteúdos voltados para o meu nicho. E eu tenho um público já qualificado, eu já tenho grandes cases, eu já tenho várias pessoas que eu posso convidar para apresentar esse modelo de trabalho a partir de agora. A minha dúvida maior é que eu imagino que eu faria isso através de uma reunião secreta, tá? Convidando essas pessoas para passar algum conteúdo, dar uma aula ali. E aí a minha primeira pergunta é: eu devo apresentar todo o ecossistema ou eu procuro qualificar os convidados para essa reunião dentro de um contexto de acessar o produto mais escalável? Qual é o meu medo? Daqui a pouco eu apresento muita coisa, eu confundo as pessoas. Tá, vem cá, você chamou um monte de gente aqui, você quer apresentar 1 milhão de coisas, vira uma salada de fruta, acaba que eu miro para todo lado, é tipo, ao invés de eu dar um tiro de sniper, eu tô dando um tiro de 12, né? E a minha segunda pergunta é se você tem algum insight principal, assim, no aspecto desse formato. Cara, eu já fiz e o que mais funcionou foi tal coisa. É muito mais para guiar, assim, eu estou ainda pensando em que conteúdo trazer, né? Mas a grande pergunta é essa, então. Faz sentido eu levar todo o ecossistema para essas pessoas, porque eu tenho vários perfis ali que eu posso convidar, ou eu restringo um pouco o acesso, convido o perfil mais focado em um produto mais escalável ou o produto mais ticket alto. Se não ficou claro, posso reformular aqui. Não, pô, ficou claro, ficou claro. Vamos lá, vamos começar com um princípio que é o seguinte, cara. Aquilo que você mais oferecer é o que você vai mais vender. Ponto, né? Então, se eu quero vender a fuga, eu vou ficar ali falando da fuga, igual eu fiquei por muito tempo, aí consegui vender bastante. Quero vender o bando, basta eu ficar falando bastante ali do bando, vou vender o bando. Então, aquilo que você colocar, né, com foco, você vai vender mais nesse sentido. Então, é importante que dentro da sua estratégia você consiga determinar os focos que você vai dar ali em determinado momento. Ou seja, nesse primeiro momento, eu quero levantar esse primeiro grupo aqui, o equivalente ao bando ali. Então, é interessante que você fale mais dele no primeiro momento, ali, e depois você vai ter um outro momento onde você vai falar um pouco mais de um grupo mais avançado. Então, você meio que separa isso. Quando eu falo de momentos, assim, cara, os próximos 10 dias eu vou apertar mais para poder subir essa mentoria nesse ponto. Dito isso, quando você leva as pessoas para uma reunião secreta ali, por exemplo, é interessante que você tenha uma oferta única ali no final, beleza? Que você faça essa oferta. Você pode fazer essa oferta e deixar uma brecha para outros produtos. Como é que isso funcionaria na prática? Vamos supor que você faça uma reunião, você vai colocar o foco dela no seu produto de R$ 2.000. Então, você fez a reunião, no final você faz o pitch da reunião. Durante a sua explicação, eu faço muito isso. Cara,
Então aqui, beleza, vou mostrar para vocês o bando. Tem também a gangue, a máfia, são programas mais avançados. Se você quiser, a gente conversa depois, mas o foco aqui hoje é o bando. E aí você vai lá e apresenta, né, esse programa nesse sentido. Caso você tenha, né, se for, cara, dentro do meu ecossistema eu vejo que tem pessoas que são mais qualificadas para Pode esse continuar. programa Mas já e vamos outras nessas missões aí pessoas, que já tem. tá? Deixa eu só colocar no mudo aqui. E pessoas que são qualificadas para o outro programa. Então você pode fazer experiências diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiz uma reunião, vou fazer uma reunião, lancei essa semana, sobre grupos de mentorias escaláveis. Eu coloquei 30 pessoas. Qual que vai ser a oferta no final dessa reunião? Não vai ser o bando, vai ser a gangue. Por quê? Porque as pessoas que compraram, elas estão interessadas em escalar grupos de mentoria. Ou seja, né, ela já vende mentoria. Então, eu vou chegar ali no final e vou oferecer a gangue ou a máfia, enfim, vou fazer uma oferta um pouco mais alta pelo público e pela temática que eu coloquei dentro dessa reunião. Então, é esse ponto. Se tem mais de um público, faça eventos separados, mas sempre com foco em um deles, nessa perspectiva. Sempre com foco em um dos produtos, tá? Vai ser mais assertivo. Beleza, obrigado. Show? Beleza. Vamos lá. Breno, manda. Fala, meu querido, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Ô, Doug, bom, meu querido, Sim. eu tenho bastante conteúdo no meu Instagram e eu voltei pro antigo, tá? Até para te situar aí, abandonei aquele lance do perfil novo. E eu tenho bastante conteúdo no meu Instagram que não é conteúdo Z4, cara. Coisas do passado, bons conteúdos até. E eu vejo que você mantém conteúdos mais atualizados no seu perfil. Você acha que faz sentido arquivar esses conteúdos, deixar mais os conteúdos Z4 mesmo? Sim. Vamos lá. Se tem conteúdos que atrapalham o seu posicionamento atual, aí é interessante você tirar. Você apaga, tira ali e beleza. Se não, se ele ajuda, são bons conteúdos, falam das mesmas coisas, não atrapalha, então mantém eles ali. O que é uma coisa que eu faço bastante ali dentro do meu perfil? Alguns conteúdos, como eu vou aperfeiçoando a minha narrativa e às vezes eu quero colocar um foco em uma coisa e tal, e até um ponto que eu estava falando aqui para o Leandro, que eu errei em alguns posts de colocar alguns conteúdos com CTA ali muito específico no final. O que eu faço? Eu olho conteúdos que performaram bem no passado, mas eles estão com alguma narrativa que está um pouco desalinhada com o que eu falo hoje, ou está com um CTA estranho ali, que não faz mais sentido dentro da minha estratégia, mas foram bons conteúdos, eu também opto por arquivar e reescrever, ajustando esses pontos, entendeu? Então eu nunca tive muitos conteúdos dentro do meu perfil, sempre foi uma produção baseada assim, se eu acerto a mão no conteúdo, eu deixo ele ali enquanto ele estiver performando bem, nunca foi muito volume nesse sentido. Mas isso é importante, eu sempre estou olhando se os conteúdos que estão lá, eles estão fazendo sentido com a minha narrativa, se eles não estão atrapalhando, no meu caso, alguns atrapalhavam, porque a pessoa mandava lá uma palavra que eu prometi uma coisa que não tinha nada a ver, ou eu usava termos que eu não uso mais, ou eu mudei a narrativa. Então é isso, eu sempre fico fazendo essa revisão de conteúdo para que eles fiquem sempre relevantes, né, tá ali no perfil. Beleza? Faz essa Boa. avaliação e aí você toma a decisão do que fica, o que não fica e o que precisa ser reescrito ali dentro. Beleza. Fechado? Valeu, meu querido. Obrigado. Tamo junto. Vamos lá, quem vai? Flecha? Manda, meu velho. E aí, pô, cheguei à finaleira aí, consegui, tava em call. E aí, Boa. mestre? Seguinte, vamos lá, qual que é o meu BO da semana? Aí. Pô, batendo recorde esse mês aí, até te mandei lá no privado, falei que abril queria o case do mês, né? Porra, em venda nova aí já passamos de 200 mil, pluguei aí, finalmente tomei coragem de plugar umas vendas maiores, enfim. Mas meu Instagram tá parado, né? Meu Instagram tá parado no sentido de produção. Comecei a reparar que muitas vendas não estão saindo dali, enfim, né? Muito da minha base, meu network, etc e tal. E também o volume que veio foi porque eu pluguei vendas maiores, né? Eu vendi por 3, 4 produtos de 20, 30, 40 mil, que era coisa que eu não vendia antes, porque o meu foco era os 2 mil lá, né?
E eu percebi que o meu Instagram tá com pouco seguidor ali, eu comecei um novo, enfim, tô naquele foco, segui a estratégia. Mas eu percebi o que me fez comprar de ti lá atrás, mesmo já te conhecendo, eu comprei, que era a questão da constância e da competência. E eu queria ouvir de ti o seguinte: o quanto na tua concepção estar constantemente respondendo as caixinhas, postando cases, impacta nas tuas levantadas de mão, porque eu sinto que, pô, por mais que eu tenha resultado, por mais que eu poste ali meus resultados, a gente sabe, né, mano? A gente sabe que eu sou verdadeiro, mas que para as pessoas de fora pode não ser, pode ser um print falso, enfim, que né, até tu comentou e tudo mais. O quanto essa demonstração de competência diária ela gera, porque eu lembro que a época que tu mais vendia mentoria ali na Gangue, enfim, foi, acho que ano passado que o ticket era esse aí, 3.000, que tu escalou pra caralho ela, tu respondia caixinha todo santo dia e era o mesmo rotina, o mesmo processo de demonstração de competência. O quanto isso impacta na tua concepção e depois a questão do feed, né? O quanto tu entende que, pô, meu feed tá com 13 posts. Eu entendo que isso não passa muita credibilidade, principalmente porque eu não trabalhei os meus destaques com cases, etc e tal. Então, eu queria ouvir de ti essa questão da tua demonstração de competência, porque foi o que me fez comprar. Eu fiquei um mês vendo tu todo dia, eu printei, pô, já assumi aqui pra galera, tem mais de 500 prints teu no meu Instagram aqui Mais de mais 1.200, de você já me mil. mostrou essa pasta. Mais de 1.200, é verdade. Tem mais de Boa. 1.200 prints com o nome do Doug aqui. Então, isso contribui muito para eu comprar de ti, e isso que eu já te conhecia. Imagina Ah, quem não. cara, vamos lá. Quanto isso impacta? Isso impacta 100% no resultado final ali, né? Principalmente quando a gente está, você não está no início do seu negócio, mas você está no início do Instagram. Não ter uma rotina, não ter constância, isso faz com que você pague mais caro no seguidor, faz com que você perca ali a oportunidade de alguém chegar ali e iniciar uma conversa de venda. Então, assim, hoje eu ainda busco manter a minha constância assim, no máximo, mas hoje eu posso, em alguns momentos, me dar um pouco mais do luxo, assim, no sentido do ativo que eu construí, que é a minha audiência, né? Então, hoje, tem vezes que eu não respondo caixinha, né? Tem vezes que eu abro a caixinha e não respondo, tem vezes que eu não abro caixinha, mas no meu primeiro ano, em 2022, tiveram 3 dias, eu fui olhar isso, eu fui buscar. Só 3 dias no ano de 2022 que eu comecei no Instagram, que eu deixei de fazer stories, que eu deixei de demonstrar competência, que eu deixei de fazer caixinha, alguma coisa. Todos os outros dias eu fiz isso. Quando eu não tinha case, né, que é uma grande dúvida das pessoas, cara, quando eu não tinha case para poder mostrar, não é o seu caso, Flash, mas eu vou aproveitar isso para falar para as pessoas. Quando eu não tinha case, eu pegava depoimento. O que é depois? Tem uma diferença, né? O case é o resultado ali depois que a pessoa executa. O depoimento, muitas vezes, é a experiência que a pessoa teve com você. Então, aqui nessa reunião, cara, eu ajudei o Marco, ajudei o Felipe, ajudei o Leandro, ajudei vários de vocês. Se eu sair dessa reunião aqui agora e lá no direct do Marco falar, irmão, foi bom a minha direção ali, me dá um feedback do que você achou meu direcionamento. Ele ia lá, cara, foi bom, me esclareceu, tirou minha dúvida. Eu pegava e printava isso e mostrava. Então não tinha case pra caramba igual tinha hoje, mas eu mostrava que eu estava gerando transformação ali para as pessoas de alguma forma. Então todo dia eu precisava estar fazendo isso. Essa constância é o que realmente importa. O que você comentou ali de cara, quando eu escalei muito, né, a Dung, foi principalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, porque foi quando a minha filha estava para nascer e eu falei, eu não quero vender individual, não quero vender mais nada, só vou vender isso. Por que eu escalei muito? Porque eu falava 30 dias por mês do mesmo produto, de forma diferente, em caixinha, ofertando, dava bônus, fazia um monte de coisa, então eu só falava desse produto, eu não vendia outro além da gangue naquele momento. E aí, quando você só fala isso com intensidade, você acaba crescendo nesse sentido. Então, não tem jeito. O impacto disso, ele é gigante. Hoje, ele é gigante. Então, eu busco manter a constância, mas quando eu também estou inconstante ali, isso tem impacto. Meu custo por seguidor sobe,
eu não consigo vender ali os cursos ali que eu acabo colocando da mesma forma. Então é isso. É o que manda nesse jogo é a nossa consistência. E para fechar, meu velho, esse ponto das vendas, eu fico muito feliz que você conseguiu destravar essas vendas mais caras, mas é justamente aquilo que a gente já conversou em algum momento. A constância ela precisa existir e os dias precisam ser iguais. No dia que você fez 100 mil, 30 mil, hoje eu fechei uma venda de 70 mil no WhatsApp, até postei lá. Mas beleza, ontem eu fiz 7, fiz 10 vezes a menos, mas é a mesma coisa, eu vou continuar com a rotina igual, entendeu? Hoje eu vou viajar, mas vai ter stories lá. É isso que faz a gente ganhar o jogo, é a consistência de ofertar todo dia. Um dia que foi ruim, é só mais um dia ali, o outro dia vem uma venda grande. Independente das vendas que você está fazendo, cara, continue o jogo nos stories e tal, como se não tivesse fazendo essas vendas. Porque é isso que vai te trazer a previsibilidade ali no final do dia, depois que você espremer tudo que você tem. O que você está fazendo agora? Você está pegando um monte de demanda reprimida. Uma galera que queria trabalhar um a um com você, você não dava essa oportunidade e tal. Talvez você ainda tenha muita demanda reprimida, mas daqui a pouco ela acaba. Aí você vai precisar de gente nova para comprar. E aí onde você vai resgatar? Naquilo que você já está construindo desde agora, as pessoas que já estão te conhecendo desde agora. Sacou? Eu só Esse é o quero, lance. para fechar, não, é isso que tu trouxe e eu sempre deixo claro pra galera que eu admiro pra caralho e sentir que é essa questão da consistência, eu digo, né, que tu é monótono, que é chato, que é todo dia a mesma coisa, mas e que funciona, porque foi exatamente isso que eu comprei de ti, né, porque eu falei, cara, todo dia esse cara com a mesma música, com a mesma coisa, com o mesmo processo, né, então eu falei, cara, vou comprar. E ter destravado essas vendas foi muito relacionado a ti. Eu deixo aqui meu depoimento para a galera, porque a grande maioria das pessoas aqui me conhecem, sabem dos resultados aí que eu tenho, e eu referencio muito porque tu é referência para mim nesse aspecto, porque eu falo, mano, se ele consegue, eu também consigo, tá ligado? O meu pensamento sempre foi esse. Então, quando eu olhava, pô, eu quero fazer minha primeira venda de 30 mil, eu ia cobrar 15. Mas eu lembrei, cara, eu sempre quis fazer uma venda de 30 mil, que nem o Doug fez. Falei, não, vou cobrar 30 pau nessa porra. Aí o cara foi lá e pagou 15 de entrada. Então, eu sempre dou essa referência aí pra ti. E o meu grande ponto, que eu queria só para fechar a última pergunta, Doug, é referente a ângulos que tu dava pra gangue, porque eu continuo com a mentoria ali no mesmo ticket, enfim, não pretendo subir, não pretendo mexer e alterar nisso, mas a minha dificuldade tem sido não é dificuldade, na realidade, porque eu não tenho focado nisso. Porque quando eu estava escalando a mentoria, eu estava vendendo 60, 70 por mês dela ali no início, logo que eu peguei. Como dar ângulos diferentes e qual que é o momento de entender, de escalar o tráfego, cara? Isso é uma coisa que eu já conversei contigo. Eu nunca consegui entender tão bem por que não, mas eu tô com um budget aqui para botar para, porra, trazer mais gente para minha base ali de seguidor, porque eu penso que no longo prazo eu crescer essa base vai fazer me fechar mais venda. Eu queria botar, tipo, porra, uns 20, 30 pau em seguidor. O quanto isso seria uma estratégia não tão sábia. E, independente, depois eu vou trabalhar contigo no one-on-one lá, que eu vou te fazer o Pix lá, tá tudo certo. Fechou. Vamos lá, velho. Primeiro com relação a ângulo da oferta. Uma mudança que aconteceu na gangue, lá no início, eu falava, quando eu lancei a gangue foi em dezembro de 2022. E a gente iniciou em janeiro de 2023. E a gangue ela tinha uma promessa, que era o seguinte: vou te ajudar a fazer 15 mil reais todos os meses do ano de 2023. Só que o que aconteceu? Esse era o ângulo ali. E aí eu atraí um tipo de público por essa comunicação. Quem é que desejava fazer 23 mil no ano de 23 mil por mês? Quem estava fazendo 5, 10. Só que eu já tinha clientes que faziam mais, né? Que você fazia mais. Tinha diversos outros que entravam e 15 mil não era nada. O cara fazia 30, 40, 100 mil, 200 mil. E aí eu entendi que não me relacionava, o meu método ele não tem mais uma relação com o valor. A meta agora é sobre implementar algo. Então, quem entra, e por muito tempo esse foi o ângulo que eu dei para a gangue, antes de agora fazer a separação certinha de gangue e máfia, mas o ângulo que eu trabalhei em 2023 foi o seguinte: você vai entrar nessa mentoria para plugar um modelo de negócio
para você poder vender com mais facilidade suas mentorias, consultorias, serviço, eu falava de serviço também. Então, quem comprava a gangue não era mais quem queria fazer 15 mil, era quem queria plugar um modelo de negócio. Com isso, eu atraí pessoas que estavam iniciando e queriam começar com o modelo, pessoas que já estavam no game, mas queriam ganhar mais, queriam chegar nos 15 mil, assim como também tem gente na gangue que tem operações gigantes, negócios de 6 dígitos, 7 dígitos, que eles entraram para poder plugar o modelo. Eu tenho cliente que ele usa mini treinamento e sessão estratégica em funis separados ali. E os dois performam. E ele ganha das duas maneiras, operações maiores nesse sentido. Então, eu consegui colocar um ângulo na mentoria de forma que, olha, isso aqui é para todo mundo que quer plugar um modelo de negócio. E aí, com a última atualização que eu fiz dos meus produtos, aí eu fiz no sentido de ascensão. Cara, você vem para o bando para você começar a vender mentoria e consultoria dentro dos moldes. Se você já vende, já tem uma estrutura, então vem para a gangue. Vou te ajudar a plugar esse modelo e ser escalado dentro dos moldes que a gente faz aqui. Agora, se você já vende, já está escalado e você quer realmente ter uma operação mais enxuta, ter um negócio mais similar ao meu, ter um ecossistema de mentoria, então vem para a marca para te ajudar a fazer dessa maneira. É um novo ângulo agora que eu dou, um ângulo de ascensão. Você trabalhando, se eu fosse resumir aqui uma dica, você trabalhando o produto, que é a mentoria sem nome, você quer escalar ela, para você não limitar a escala, dê a ela um ângulo que possibilite o mais novo pegar e tirar valor e o mais avançado também. Então começa a falar sobre implementação de algo que pode ser para o iniciante ou pode ser para o avançado. Mas não Entendeu? bato na questão de modelo de negócio, né? No sentido de a gente pegou aquele Não. ângulo do modelo de venda, né? Talvez implementar o modelo de venda. Então, por exemplo, o Magic Pitch, que é o seu mecanismo. Dá para você dar um ângulo, cara. Se você quer começar a vender, usa o Magic Pitch. Se você já vende, mas está com dificuldade de conversão, usa o Magic Pitch. Se você tem uma equipe que faz sessão estratégica e tudo mais, você consegue gerar demanda para venda, vem cá, usa o Magic Pitch. Então ele serve para todo mundo em todos os níveis de Eu escala, que é o tô tentando mecanismo de trazer o venda. ângulo que serve como tu trouxe, né? Não trazer só para call, mas como um modelo de venda que, cara, vai converter muito mais pela oferta, pelo posicionamento, por tudo. O Magic Pitch ele acaba sendo a cereja do bolo nesse aspecto. E essa junção que tu fez da gangue e do bando, tu acabou juntando os grupos, certo? Sim, eu juntei Tá, os tá. grupos ali, porque aí vem um pouco do momento do negócio, que eu pluguei ali a School, né? Então a School é onde eu vejo que ele para a gente poder se ajudar mais numa parte mais técnica, e os grupos é um grupo mais de networking, né? Acho Ali que para as faria pessoas sentido se eu juntar a engajarem, né? Expert a sem nome. Cara, eu vou falar uma parada para vocês aqui. Enfim, para quem chegou no momento de renovação, talvez já tenha até visto essa proposta ali da, da Tainá. Mas o que acontece? Eu acredito que a gente conseguiu construir um grupo de muito valor, assim. As pessoas mandam a dúvida e tal. A gente tem um grupo muito, muito foda ali. Tem gente que nem abre, mas tem gente que pega muito valor disso. Então, na hora da renovação, tem pessoas que elas não querem mais acesso ao método, mas elas querem continuar no grupo. Então, hoje, o grupo, ele é monetizado. Tem pessoas que pagam somente para estar no grupo que a gente está ali. Elas não têm acesso à base, elas não têm acesso a uma reunião como essa aqui, mas elas querem estar ali no grupo. Então, eu trazer mais pessoas para o grupo gera mais qualidade no grupo. E se gera mais qualidade, as pessoas querem ficar ali dentro. E aí dá para monetizar isso também. Em uma eventual. Eu não Ninguém pode entrar no grupo avulso. Mas se você não quiser mais o método de participar das reuniões e ter acesso, mas você quer continuar no grupo, porque você gera valor ali dentro, faz negócio, tem essa opção. Você pode. Sacou? Entendi. Foi um pouco disso por conta dessa junção dos dois. Fechou? Então, mestre, obrigado, viu? Boa. Valeu. Tá bom. Bom, com flash, então, acho que fechamos aqui as mãos levantadas e vamos em frente. Vou fechar aqui essa call, tem outra na sequência ali com a galera da Fuga. Mantenham-se conectados. Semana que vem tem call de novo comigo, com o Léo, com a Cami. E também, se tiver dúvida, manda lá na School, no grupo do WhatsApp, e a gente mantém conectado. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Tchau pra vocês. Valeu. Valeu, Doug.